Oi amigos do canal Vianza TV, o meu nome é Francioles Vianza e eu quero convidar você para nós conversarmos um pouquinho sobre o universo das lives e principalmente para você que tem um canal, que tem um trabalho que envolve interação e engajamento com seu público, é muito importante que você assista este vídeo até o final. Não faça como eu, que há 1 ano e meio comecei o meu projeto de live semanal de entrevista com artistas e comecei praticamente do zero. Dei muito murro em ponta de faca até conseguir entender a manha para se fazer live. Então, se você quer ter sucesso nas suas lives, assista esse vídeo até o final. Siga o canal Vianza TV. Acione o sininho para você ficar sempre alerta sobre os vídeos que nós vamos postar. Porque nós começaremos de vez em quando a postar vídeos aqui no sentido de ajudar você a ter uma melhor comunicação com o seu público virtual. Nesse vídeo eu não vou falar muito sobre oratória ou técnicas de oratória ou da comunicação em si, o ato de falar. Eu quero falar com você que vai ser apresentador de live, ou que vai mediar live. Eu não gosto muito desse termo no que diz respeito a lives para Facebook, para Instagram, pelo seguinte: mediação é um termo muito próprio do mundo acadêmico, aquele evento acadêmico de bate-papo e tal. Na internet, Facebook, Instagram, é mais interessante que você use termos que as pessoas estejam acostumadas no seu cotidiano. Então, eu acredito que a apresentação é muito melhor do que mediação. Então, quando você for fazer uma live com convidados, sempre se apresente como apresentador para fazer uma apresentação. Olha só, 3 palavras envolvendo apresentação. Isso vai gerar muito mais empatia no seu público. A primeira dica que eu quero dar para você é a seguinte: sempre procure imergir no diálogo com seu entrevistado. O que eu chamo de imersão? É quando você se envolve com o assunto que está sendo tratado. Não adianta de nada você trazer alguém na sua live para conversar sobre determinado assunto se o público não sentir que você, como apresentador, também está envolvido com o assunto, que você está responsivamente inteirado com aquilo que está sendo tratado, porque você é a presença física do público que está te acompanhando pela live. Então, por mais que hajam distrações, a gente sabe que tem quando nós fazemos live, é a distração do gato que aparece, do cachorro latindo, do carro que passa no meio da rua, de alguém que bate na porta na hora que você está fazendo live. Por favor, preocupe-se em imergir na conversa com o seu entrevistado. Segunda dica: seja conciso nas perguntas que você faz. Não faça em live a mesma coisa que os debatedores do programa Roda Viva, por exemplo, fazem. Vocês já perceberam o enrolation que eles fazem com as perguntas? Eu já vi perguntas de apresentador do Roda Viva que é maior do que a resposta do entrevistado. Então você não precisa querer aparecer mais do que o seu entrevistado. Você não está naquele momento da live para provar que é inteligente para ninguém. O apresentador de live precisa atuar meio como que um sparring, sabe? Aquele lutador que ajuda o lutador da noite, o lutador principal, a treinar. Ele é aquele que prepara o lutador para os golpes. Então você que é apresentador de live, você é um sparring do entrevistado. Você não tem que saber as respostas ou querer que o seu público saiba que você entende e conhece as respostas para parecer mais inteligente. Você precisa ter as perguntas certas. Dica 3. Se prepare para o temperamento do seu entrevistado e procure espelhar esse temperamento. Quando eu falo de temperamento, é pelo seguinte: eu já tive várias experiências nesse sentido
enquanto estou apresentando live. O entrevistado tem a sua personalidade e o seu temperamento. Existem pessoas com as quais você vai conversar em live que são pessoas mais agitadas no modo de falar, que mal esperam você terminar a pergunta e já estão respondendo. Existem outras pessoas que têm um temperamento mais pacato, mais sóbrio, mais sério, mais retraído. E você, como apresentador, vai precisar estar preparado para esse temperamento do seu entrevistado. Porque fica meio que estranho, sabe? Se o teu entrevistado de repente é alguém que tem um temperamento mais na dele, mais tranquilo, e você começa a live acelerado querendo arrancar a fórceps do seu entrevistado, um temperamento que ele não tem. Então, se o seu entrevistado, por exemplo, não é uma pessoa muito dada a humor, a piadas, então evite quando você estiver preparando o roteiro da sua live. Antes de você ir para a live, procure entender o temperamento da pessoa que você vai entrevistar. Dica 4. Use frases curtas que evitem deixar espaços para que o seu entrevistado não entenda aquilo que você está falando. Porque se você usar uma frase muito longa, muito rebuscada, é capaz do seu entrevistado não entender e cortar o que você está falando com alguma pergunta solta que vai tirar a dinâmica da live. Dica 5. Roteirize a sua live. E aí você vai utilizar o método que for melhor para você. Eu, por exemplo, não gosto de fazer perguntas escritas e enviar para o entrevistado porque eu meio que tiro a espontaneidade da live. Então o que eu faço? Eu imagino como vai ser o assunto, como é que o assunto vai ser trabalhado, eu imagino a evolução dele, as possíveis respostas que o entrevistado pode me dar e eu vou elaborando apenas com palavras para me recordar. Uma palavra para a primeira pergunta, a segunda palavra para a segunda pergunta e assim eu tenho apenas a palavra para me lembrar de toda a pergunta. Eu envio toda vez que o entrevistado pede, porque tem isso também. Tem alguns entrevistados que se sentem mais seguros quando eles recebem o roteiro da live. Então, às vezes, eu envio apenas a palavra solta e explico por áudio para o entrevistado. Olha, essa palavra que eu vou te perguntar, na realidade é esta pergunta sobre este assunto. Agora, observação que eu faço. Se de repente o assunto que você for tratar no meio das perguntas for um assunto que você sabe que vai exigir um conhecimento mais técnico, mais profundo, é bom você alertar o seu entrevistado, porque aí você evita de pegar ele de surpresa. Dica 6. Esteja preparado para o inesperado, porque live, meu irmão, quando a gente começa a live, nós nunca sabemos como ela vai terminar. Pode acontecer de a internet falhar, de a live fritar, de você ficar mudo, ninguém escutar o que você está falando, você não escutar o que o entrevistado está falando. Pode acontecer também do entrevistado de repente dar uma resposta que não é aquela que você tinha esperado, ou então desviar do assunto, ou ser um entrevistado que costuma alongar muito a resposta e você vai precisar estar preparado para o inesperado. E quando o inesperado acontecer, você precisa encontrar caminhos para trazer a live para a rota de novo. Mais uma dica, não deixe a live virar conversa de amigos. Por que eu estou falando isso? Porque é muito fácil, ali naquele momento que só você está vendo o seu entrevistado e o entrevistado está vendo você, que vocês comecem a perder um pouquinho da formalidade que lives exigem, porque existe um público que está assistindo. Então o público não pode ter essa impressão de que vocês estão ali falando feito amigos e ignorando a presença dele. Não pode ser engessada a transmissão, mas também não pode ser relaxada demais. Precisa ter um tom de formalidade, nem que seja um pouquinho, que é para quem está acompanhando entender que o que está sendo tratado ali é importante e que ele está fazendo parte da conversa junto com você e o seu entrevistado. Última dica de hoje: provoque o seu entrevistado esticando aquilo que está rendendo na conversa. Vou dar um exemplo prático. Um dia desse eu estava entrevistando uma escritora
cujo pai é uma figura relevantíssima aqui no estado do Pará na nossa história e que foi caçado e preso na época da ditadura de 64. E esse foi um assunto que mexeu com a entrevistada na hora da live. E eu percebi isso, percebi que ela estava se desnudando na hora daquele assunto. E o que foi que eu fiz? Comecei a esticar o assunto, porque a repercussão por parte do público que estava assistindo estava sendo ótima, o povo estava comentando, participando, compartilhando. Eu não posso, neste momento em que um assunto está rendendo engajamento, cortar para obedecer o roteiro. O roteiro é apenas um norte, mas o mar é aquilo que você vai descobrir à medida que você for navegando. Se você seguir essas dicas, pode ter certeza que a sua live vai bombar. Ou como diz aqui numa linguagem de internet, a galera vai fazer a live subir.